Oi, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem? Oi, Bruno. Vamos aqui agora, vamos compartilhar aqui para chamar o pessoal para nossa live. Que a gente divulgou a live, mas não divulgamos com tanta antecedência, né? E a nossa ideia, essa semana, nós fazermos a semana da rotulagem, que é a semana com 3 lives com temas importantes falando sobre rotulagem profissional, ok? Então, hoje teremos a live RP1 da semana da rotulagem, falando sobre legislações, falando sobre as legislações que precisamos conhecer para começar a elaboração de rótulos, certo? Aí estamos esperando aqui a Cristiane entrar para, junto conosco, desenvolvermos o tema, ok? Enquanto o pessoal está entrando, eu estou convidando aqui os colegas e alunos que estão seguindo a gente aqui no nosso perfil rp.nutrimix. Ajudem a gente a compartilhar para a gente disseminar mais conhecimento, disseminar mais informações sobre essa questão da rotulagem, que é um assunto super importante aí no momento, para ajudar na adequação dos rótulos e facilitar as escolhas pelo consumidor, né? O intuito sempre é esse. É uma ação entre colegas, amigos, conhecidos e desconhecidos, justamente para a gente disseminar o conhecimento, trocar informações, a gente conseguir fazer um network, né? Um network profissional para o assunto da rotulagem. Cristiane, cadê você? Estamos esperando você, Cristiane. Deixa eu mandar o convite para Cristiane, para ela. Ó, mandei o convite para você, Cristiane. Vê se você consegue visualizar aí, por favor. Manda Nutri, como é o seu nome, Manda Nutri? Escreve pra gente, Cláudio, Receitas do Noca, Rapidinhas do Noca. Tudo bem, Cláudio? Muito prazer em ter você aqui com a gente, nosso cliente, muito bom. Em breve vai lançar o produto que a gente fez o rótulo para ele, né? A gente está bem feliz, viu, Cláudio, de ter feito esse trabalho com você, de te ajudar. Vai ser um sucesso. Se você quiser escrever aí o seu canal, a gente sabe que você tem um canal no YouTube. Se quiser colocar aí, é interessante para a gente divulgar o seu trabalho também. Ele está falando amém. Não, o seu produto é o produto que todo mundo gosta, né, Cláudio? Não tem como não gostar, não tem como não dar certo. As rapidinhas do Norte são batatas chips, maravilhosas, né? Muito sequinhas, pouco sal, não ganhou a lupa, graças a Deus. Ou seja, não vai ter que indicar que é alto em sódio, nem, se eu não me engano, o sal ganhou da gordura saturada, né? Nossa, agora até esqueci, é tanto rótulo que a gente faz aqui. Receitas do Noca é o nome do canal? Beleza. Nutrimari, tudo bem, querida? Prazer em ter você aqui também. Cristiane, você não entrou ainda. Peraí. Ela tá chamando aqui. Você que abriu também, é isso? Peraí. Opa, Cristiane tá entrando? Márcia, boa noite a todos. Tive um probleminha aqui, mas já está resolvido. Então, Cristiane, prazer. Então, muito bom mais uma vez nós duas aqui juntas, né? Pela Nutrimix, assessoria e consultoria.
na página da RP, Rotulagem Profissional, né? Que é esse que é o nosso propósito, né, Cristiane? Olha, estou entrando aí, o pessoal está entrando, Raquel, Renan, quem mais? Ó, Márcia de Paula, Mari, Igor, Adenilton, muita gente, empresas também. Então, hoje nós vamos falar, né, Cristiane? Você quer introduzir aí o assunto? Boa noite. Sim, Márcia. Um prazer estar com todos, né, mais uma vez. Mas algumas aí, né, durante a semana vamos estar fazendo, né? Quem gostar do tema ou tiver algum tema aí, pode deixar aí. Vamos estar falando, explicando sobre essa nova rotulagem, né? E uma das coisas que as pessoas perguntam diariamente, né? Por exemplo, quais são as legislações que eu preciso conhecer para elaborar um rótulo, né? É difícil? Como que é? Mas explica um pouquinho para o pessoal como que onde encontrar essas legislações, quais são, né? As básicas. Então, a gente precisa realmente, né, Cristiane, entender que rótulo de alimentos embalados, né, são obrigatórios, é obrigatório o uso do rótulo e isso tudo está embasado em legislações. A gente não pode simplesmente copiar um rótulo de um produto similar que está no supermercado para fazer o nosso rótulo, embora a gente saiba que tem alguns fabricantes que tinham esse costume, né, de fazer essa prática que não é uma boa prática, né? A boa prática é você elaborar o seu próprio rótulo, o seu produto individualizado, bem planejado e bem avaliado para a gente não incorrer em penalidades, né? Então, para não incorrer em penalidades e não ter, inclusive, o risco do seu produto ser alvo, né, de recolhimento, né, Cristiane? Que isso é possível de acontecer, né? A gente já viu esse filme antes, né? Então, para o seu Sim, produto não ser recolhido, e o seu produto, não, onde se fabrica, né, ou quem distribui, quem importa, não importa. O dono daquele negócio, vamos dizer assim, né, que é responsável pelo rótulo, não passar pela problemática de ter que pagar multa, responder processo administrativo, que aí dá muito, além de ser muito trabalhoso, é dispendioso, no sentido de que você vai ter que reformular toda a sua rotulagem, recolher produto, perder produto. Isso é um impacto muito grande, né? Então, quais as legislações para eu fazer rótulo? Existem muitas legislações, muitas. E um dos objetivos que a gente tinha lá em 2014, quando houve, inclusive, a minha participação particular como voluntária, na época, diretora lá da Associação Paulista de Nutrição, que é a Associação dos Nutricionistas, né? Quando a gente fez essa participação respondendo um documento da própria Anvisa que solicitou um parecer a respeito das mudanças que poderiam ser feitas para a rotulagem, justamente um dos pontos foi esse, a questão da gente juntar, compilar muitas legislações soltas para colocar tudo num lugar só. O melhor que a gente pudesse fazer para facilitar o entendimento da legislação. Então, a gente tinha antes, né, dessa nova legislação que entrou em vigor agora no dia 9, a gente tinha RDC 54, RDC 360, RDC 359, RDC 259 e RDC 135, 136, várias legislações falando de pontos diferentes relativos ao rótulo, né, à elaboração de rótulos profissionais, só que muito disperso, muito difícil. A gente ainda não tem tudo melhorado, né, pessoal? Ainda existe uma dificuldade muito grande de se encontrar as legislações a respeito desse assunto. Ainda tem muitas legislações sobre rotulagem, mas hoje a gente pode dizer que temos 3 legislações básicas que não podemos deixar de estudar, né? Que seria, primeiro, a RDC 727, que foi publicada neste ano. A 727 para alimentos embalados é a RDC
é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, que trata de todas as informações que são obrigatórias de ter num rótulo, independente da sua origem, independente se é produto de origem animal, se é industrializado, seja lá o que for. Estando embalado na urgência do consumidor, precisa obedecer esses critérios de informações obrigatórias. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o tema da live, para a gente não se perder, mas a 727, vamos dizer que seja básica. Só que antes da 727, a gente precisa também conhecer o regulamento técnico. Muitos alimentos, né, Cristiane, têm o seu regulamento técnico de identidade e qualidade, que é o antigo PIC, né, o Padrão de Identidade e Qualidade dos alimentos, dos produtos industrializados. Existem muitos previstos, tanto no Ministério da Agricultura, como no Ministério da Saúde, né, que é a própria Anvisa. A gente tem esses regulamentos técnicos que vão justamente dizer para a gente, olha, o que é uma salsicha? Salsicha é isso aqui, ó, produto carne, a base de... Aí vai explicar lá, carne bovina, que tem que ter nitrito, em outras palavras, né, gente? Porque a linguagem da legislação é uma linguagem mais juridiquês, né, vamos dizer assim. É uma linguagem mais formal, é uma linguagem mais polida, no sentido de que o ideal é que não dê margem a dúvidas, né? Então, quanto mais polida, mais correta, mais enxuta, é uma linguagem um pouco mais difícil, não é igual a linguagem que a gente usa na internet, né? Então, não é muito fácil. Mas esses regulamentos técnicos, a gente vai buscar nos próprios órgãos, né? Ministério da Saúde, no caso a Anvisa, e no Ministério da Agricultura, mas muitos produtos também não têm regulamento definido. Então, assim, produtos de origem animal, muitos têm, né? Por exemplo, leite. Outro dia a gente queria que, né? Eu digo a equipe, né? Tinha alguém da equipe querendo colocar lá. Leite de amêndoas. Posso escrever isso? Posso chamar de leite, né? O leite de amêndoas. Então, leite tem regulamento técnico. Manteiga de garrafa. Pegamos essa semana aqui, né, Cristiane? Posso chamar de manteiga de garrafa? Nossa, aí dá aquele pânico, né? Ai, será que existe regulamento técnico? Aí fomos lá e achamos. Brownie. Brownie é um termo consagrado. Será que tem regulamento técnico? Não tem. Mas e bolo de chocolate? E achocolatado? Então, assim, a gente tem que procurar nos órgãos, né? Pode até dar um Google se quiser, viu? Regulamento técnico para tal coisa. Então, a gente pode encontrar ali. Mas o local mais certo de procurar realmente é no órgão competente, que é aquele que publica, né, a legislação. Ok. Bom, então, são as legislações voltadas a regulamentos técnicos, a legislação para alimentos embalados, e agora a gente tem duas novas legislações importantes, que é a RDC 429, que entrou em vigor agora, e a Instrução Normativa 75, que também entrou em vigor, as duas juntas, que dizem respeito à rotulagem nutricional frontal, que é justamente toda aquela informação relacionada à tabela nutricional, às alegações nutricionais e a obrigatoriedade de se utilizar um símbolo, um desenho, quando o alimento estiver alto em um dos 3 nutrientes elencados pela Anvisa, que seria gordura saturada, sódio e açúcares simples, que a Anvisa chama de açúcares adicionados, que a gente já falou semana passada na nossa live, falando de açúcar total e açúcar adicionados, né? E o pessoal até ganhou um e-book, a gente montou um e-book assim rapidinho, bem bacana, e o pessoal já recebeu aí. Ainda dá tempo, quem quiser se inscrever para receber o e-book da nossa live sobre açúcares totais adicionados, né, Cristiane? A gente vai amanhã colocar no story da página, é só entrar lá e clicar lá e já recebe bem rapidinho. Agora, dessa vez, a gente está com um esquema mais rápido para receber. O Bruno ajudou a gente, né, Bruno? E daí ele não recebeu, Florzinha? Opa, olha, então pode ser que esteja no spam. Dá uma olhadinha na caixinha de spam. Se não, entre em contato com a gente, que a gente manda o link para você preencher, que agora a gente está com
um processo mais rapidinho, tá bom? Ai, a Lisiane falou, show de bola o e-book, maravilhoso. Ai, que bom que você gostou. A ideia, né, Cristiane, é a gente ajudar os colegas, né? Ajudar os profissionais da área de alimentação para dar uma luz, porque, poxa, esse momento agora está um momento muito difícil. Muitas legislações entrando em vigor. Esse ano a gente já teve retificações dessas legislações que foram publicadas aí semana passada. Muita coisa acontecendo. Então, se a gente não parar um pouquinho para pensar sobre isso, conversar, trocar ideia, ajudar um ao outro, vai ficar difícil. Os próprios, Respondi, né, acho que eu respondi a sua pergunta. Ah, esqueci de mais uma, falando sobre a questão do peso líquido, né? Porque a 727 menciona a necessidade de ter o peso líquido informado na etiqueta ali no rótulo. Mas existem, no ano passado foram publicadas 4 legislações, mas a gente vai se limitar à portaria 249, que é do Inmetro. O Inmetro também é um órgão que publica legislações pertinentes à questão da metrologia, sobre capacidade quantitativa, sobre tudo que diz respeito vamos dizer assim, a honestidade com relação ao consumidor, dele receber, ele pagar pelo que ele está, ele comprar, receber, saber o quanto que ele está levando, né? É isso. Ó, a você Liliana disse está falando também, muitas Márcia, coisas juntas. Márcia, Fala. Márcia, a própria Anvisa, né, os técnicos da Anvisa estão confusos, porque encaminhamos uma pergunta para eles, eles disseram uma coisa, depois fizemos a mesma pergunta, né, de forma diferente, e responderam outra. Então, os próprios técnicos da Anvisa estão confusos. Imagina os profissionais. É difícil, né? É difícil mesmo. A Liliana está falando muita coisa junta, muita discrepância de informação. É difícil mesmo. Mas e o que mais que você queria saber, Cristiane? Pergunte aí, vamos ver se a gente consegue. Então, muitas pessoas também perguntam, para montar um rótulo, é só ler legislação? Simplesmente vou pegar a legislação, vou ler, vou montar meu rótulo, está pronto? Pois é, né? Tem gente aí, tem gente que dá curso aí que está falando que não precisa nem ler, é só fazer o curso e que está tudo certo. Será, gente, que é só fazer o curso que você sai completamente apto para elaborar um rótulo? Honestamente, vocês podem se manifestar aqui no chat, tá? Aqui embaixo nos comentários, vocês podem. Não é chat que chama aqui, né? Nos comentários, ali dentro tá dando risada. Olha isso, Ou, olha isso. Márcia, ou só simplesmente pegar a legislação, ler e meu rótulo está pronto, né? Pois Ou fazer é. um curso aí, um curso básico, né? Um curso aí de bem básico e achar que já está apto para fazer elaboração de um rótulo. E não é isso, né? Nós sabemos, nós aqui estamos sempre elaborando diversos rótulos diferentes, então cada um que aparece aqui a gente tem dificuldades, né? Até mesmo dessa nova legislação, de estar entendendo sobre essa nova legislação, então cada rótulo é um desafio aqui para a gente. É isso mesmo. A gente sempre fala que cada rótulo é um filho, né? Porque tem muito desafio, né? A começar pela denominação de venda. Você lê a legislação, onde fala sobre denominação de venda? Que para mim é uma das primeiras coisas que a gente acaba tendo que. Eu, pelo menos, começo pela denominação de venda, né? Porque daí você parte para o resto. Mas, assim, a legislação que trata disso, a 727, ela menciona algumas situações, alguns critérios. Mas, mesmo assim, ainda assim, é difícil você, muitas vezes, dependendo do produto, é difícil você chegar no exato nome que você vai colocar como denominação de venda. Principalmente quando não tem regulamento técnico para aquele produto. Então, você tem que se basear na composição, né? Na lista de ingredientes. Qual é o maior ingrediente que tem aqui? Então, assim, um biscoito. Um biscoito que a maior parte da composição dele é margarina. E aí você só pincela manteiga, de verdade, manteiga, pincela em cima e você vai dizer que aquele biscoito é de manteiga? E aí?
Onde que está escrito isso, que não é bem assim? Então, assim, não basta só ler a legislação. Ler a legislação, gente, eu vou afirmar para vocês, é importante sim. Fazer um curso é importante, ajuda, porque o curso, ele compila didaticamente os tópicos para você se guiar, né, e você conseguir fazer o rótulo e tal, mas só fazer o curso não adianta, sinceramente, e só ler a legislação, achar que está tudo ok. Quando você terminou de ler uma legislação, você já não lembra o que está escrito lá no início. Você já não lembra nem do âmbito de aplicação. Então, precisa. Sabe quantas vezes a gente lê legislação, né, Cristiane? Mais de 10 vezes. É o tempo todo, a legislação está aqui do lado. A gente tem uma pasta, né, porque eu sou mais antiga, né, gente? Então eu prefiro imprimir, né, gosto de marcar, e eu já sei onde é que está, quando eu já vou mexer. E no computador também é bom, mas a gente também tem, mas a gente gosta também de manusear. E a gente lê 1000 vezes, gente, muitas vezes, porque tudo depende de interpretação também. Então, um ponto, por exemplo, sobre a questão do alergênico, né? É uma polêmica essa questão Ah, mas então para dizer que pode conter, só posso fazer isso se tiver um programa de controle de alergênicos implantado? Então, se você lê direitinho a legislação, desde a RDC 26, que também foi revogada, já falava isso que você precisa. Tudo tem que ser baseado num programa de controle. Só que é mais no dia da votação, que o dia da votação de uma legislação, depois que ela passa por consulta pública, é acessível para qualquer um. É só entrar no link da Anvisa e você acompanha. Só não dá mais para participar de nada, não tem como contribuir. Mas você pode ouvir, escutar, ver, é bem interessante. No dia se falou uma coisa. Na hora da escrita, da publicação em Diário Oficial, saiu desse jeito. Na época lá da RDC 26 era o artigo 7º. Agora, na 727, já não lembro qual é o artigo. Mas fala a mesma coisa. E aí? O que vale é o quê? O que vale é o que está escrito. O que foi publicado. Ah, mas no dia da votação falaram que podia dizer que pode conter se tivesse algum risco de contaminação. Não, pode, mas você tem que ter o programa implantado. Bom, isso tudo são interpretações. A gente sabe que a maioria não faz assim. A maioria elabora rótulos sem levar isso em consideração, muitas vezes, né? Mas não é o que está escrito. Então, só ler a legislação não adianta, sinceramente, porque hoje, o que a gente estava conversando também semana passada? O volume de informação é tão grande e tão rápido que se a gente não tiver um apoio de um curso didático, profissional, sem fins assim, sem fins lunáticos de enriquecer, sabe? De viajar. Claro que a gente gostaria de viajar, né? Mas assim, com o curso que realmente tem o objetivo de ajudar, de compilar as ideias, de mostrar exatamente onde que está cada ponto da legislação para te ajudar a elaborar um rótulo, aí sim, aí é válido. Mas também só isso não adianta, porque tem alguns melindres na legislação que se você não tem o costume ainda de fazer rótulo, de elaborar rótulo, você não vai pegar. Então precisa ler. Mesmo quando você já fez o curso, você dá uma olhadinha na legislação, vê os seus apontamentos, relaciona uma coisa com a outra, e aí você, com a prática, vai evoluindo. E isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Porque já aconteceu comigo também. Porque eu sou da época, desde 2003, você acha que tinha curso sobre isso? Tinha nada. Ou você mergulhava nas legislações e na prática, você aplicava aquilo, ou você estava perdido. Eu, Raquel Aleixo, tantas outras, a Cristiane também, né, Cris? Tantas colegas aí que aprenderam na raça, né? Então, entre aspas, agora fica um pouco mais fácil, mas cada retificação é um pulo no peito, né? Cada legislação, cada consulta pública é um pulo no peito. E vai ter muita coisa que vai melhorar aí para o futuro. Ó, a Lisiane está falando isso mesmo, a Raquel está dizendo que quer logo o curso da gente. Oh, meu Deus. Calma aí, a gente está tentando fazer umas lives, a gente não tem tempo nem para se coçar.
Ai, ó, a Lisiane está falando que é das antigas também. Ó, a Lisiane também acha que tem que ler e estudar as legislações, isso mesmo. E que é muita responsabilidade. É, rotulagem é muita responsabilidade mesmo, né? Fala, Cris, eu tinha prometido que eu ia ficar mais quietinha hoje. Márcia, para ressaltar as qualidades de um produto, como, como a pessoa pode fazer Eu não para entendi. ressaltar? Olha, para ressaltar as qualidades de um produto, qual é o passo? Tipo assim, eu querer colocar uma qualidade do meu produto no meu rótulo, é isso, né? Isso, exatamente. Tá. Ó, a gente tem que lembrar para o pessoal do marketing que trabalha com a gente, né? Que a gente, que eu digo assim, muitas empresas, indústrias de alimentos, redes, né? Tem muita empresa que tem o marketing ali voltado para essas questões, né, também. A gente tem que lembrar para eles que rótulo não é o local ideal para fazer publicidade. O local da publicidade são nos materiais promocionais, né? E algumas legislações, inclusive, preconizam que aquela informação tem que estar no rótulo e no material promocional. Por exemplo, o número do saque. Acho que pouca gente sabe, mas no início desse ano, acho que foi em maio, ó, se eu não me engano, acho que foi dia 16 de abril ou de maio, saiu uma regulamentação para o Código de Defesa do Consumidor, tratando, eu vou até anotar aqui, porque qualquer coisa a gente manda isso também, depois dá um jeitinho de mandar para vocês, tá? Mas o Código de Defesa do Consumidor foi o primeiro a falar sobre alguma questão do rótulo, né? Foi o primeiro a pedir validade nos produtos, né? Foi o primeiro, lá na década de 90. Então, quando saiu agora, nesse ano, uma regulamentação falando sobre o serviço de saque, serviço de atendimento ao consumidor, né? A gente precisa lembrar que se eu quiser colocar um número ali de saque, eu tenho que ter um número grátis, gratuito, sabia? Agora tem que ser gratuito e tem que funcionar 24 horas. Então, ou você põe um e-mail, que e-mail é 24 horas, ele vai chegar, uma hora eu vou ler, né? Ou se você colocar o 0800, tem que ter um serviço bem certinho ali para atender as pessoas, né? Então, isso está escrito aonde? Na legislação, mas não é na Anvisa, não é no mapa, não é no IPEM, no Inmetro, nada. É no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que acompanhar as atualizações das legislações para a gente conseguir entender tudo que está acontecendo. Esse ponto é um dos pontos que pouca gente, eu acho que sabe. Então, como que eu vou ressaltar as qualidades do meu produto? Que foi a pergunta que foi feita. O saque pode ser um e-mail? A Paula está perguntando. Pode ser um e-mail, pode ser sim. É um ponto de contato, né? É um meio de comunicação. E outra coisa, hein? Pode ser um e-mail, e isso que eu queria dizer. Esse canal, se você for chamar de saque, ele tem que estar, tem que ser visível para o consumidor, tanto no rótulo, como nos materiais que acompanham o produto quando você está servindo esse produto, entregando esse produto. No- ai, até se for pela plataforma de delivery, isso que eu queria dizer, entendeu? Então, essas informações aí, a gente precisa conhecer, né? E para conhecer tem que se atualizar em legislação mesmo. Mas para ressaltar as qualidades do meu produto, eu vou utilizar a própria Instrução Normativa 75. Eu não posso fazer propaganda no meu rótulo. O rótulo é como se fosse uma bula de remédio. É isso que a gente tem que se conscientizar e o pessoal do marketing também. Bula de remédio, eu escrevo lá que é, sei lá, artesanal, que nem pode usar esse termo. Eu digo que é feito com Sem ingredientes aditivos, naturais. Oi? Sem aditivos, sem aditivos, sem corante. sem corante. Na bula, a gente não lê isso na bula de remédio. Por quê? Porque a bula é um documento. E o rótulo também é um documento. E é um documento importante para quê? Para
para transmitir informações corretas e profissionais para o consumidor. Então, eu só vou poder fazer alegações, isso se chama alegações nutricionais. As alegações nutricionais, quer dizer, elogiar o meu produto, é um elogio, né? Ressaltar uma qualidade, quer dizer, mas o meu produto, ele é rico em fibra solúvel, que é boa para o coração. Eu posso dizer que meu produto é bom para o coração? Não. Onde está escrito isso, Márcia? RDC 727. Logo no início você vai ver lá, âmbito de aplicação, produtos embalados, papapá. E depois, o que não pode conter no rótulo. Nada que mencione poder de cura, tratamento, que é bom para o coração, que é bom para o câncer, de jeito nenhum. Isso está escrito na bula de remédio? Se for um remédio próprio, né? Vamos dizer assim, um antitérmico, provavelmente vai estar escrito lá isso, né? Mas um alimento, ele pode ser saudável, mas eu não posso ressaltar isso. Eu posso dizer que ele contém fibras, que ele é alto em fibras, que ele é rico em fibras, mas de acordo com o critério estabelecido pela Anvisa lá na RDC 727. Desculpa, olha isso. Na Instrução Normativa número 75. Na Instrução Normativa 75, a gente tem todas as alegações possíveis, que antes a gente encontrava na RDC 54, agora a gente está encontrando na IN 75. Tudo que está lá é o que a gente pode utilizar como qualidade, ressaltar a qualidade do nosso produto. A Florzinha está perguntando se é obrigatório o saque. Não. O saque, se você não tem o saque, não tem problema. Agora, se você tem o saque, aí tem que estudar essa legislação que saiu aí, tá? No início do ano, tá bom? Depois a gente vai fazer um resumão e a gente manda para vocês, tá bom? O que mais, Cristiane? Respondi a pergunta, não? Entendendo que agora tem que usar a IN 75 e que não posso colocar qualquer tipo de qualidade, de alegação no meu rótulo, se não estiver de acordo com a legislação, tá bom? Ai, que bom, não pode induzir engano, né, Márcia, com relação reais ou supostas propriedades, né? Isso mesmo. Se você não comprova, não pode induzir esse erro ao consumidor. Se você não tem como comprovar... Oi? Exatamente, é isso que vem todos os dias aqui pra gente, né? Posso colocar isso? Nossa. Tem uma quantidade a mais de aditivo, posso declarar menos? Isso não pode, né? Não pode, tem que ser tudo de acordo com a legislação. A Paula está perguntando aqui, para produtos importados, é obrigatório ter o país de origem? Sim, claro. Essa legislação, a RDC 727, é ela que a gente usa basicamente para tudo, né? Todas as informações obrigatórias precisam ser transcritas, traduzidas da língua do país de origem para o português. E uma dessas informações é justamente a origem, o país de origem. Você tem que escrever lá, país de origem, 2 pontos. É lá. Veio da onde? É um azeite? Veio da Espanha? Espanha. É um produto, sei lá, é um pozinho, uma água de coco reconstituída, que veio a matéria-prima da Índia, país de origem, Índia. Seja lá o que for, o país de origem daquele produto, onde ele foi produzido, precisa ser mencionado no rótulo, traduzido para o português, no caso de importados, tá? Todas as informações que são obrigatórias no Brasil precisam ser traduzidas para o português, tá bom? Português do Brasil, né? Português de Portugal, não. Que muda um pouco, né? Indústria brasileira, a Raquel está perguntando. Então, existe uma outra legislação, eu vou até anotar aqui também para não esquecer. É a 7212. É uma legislação que não é da Anvisa, não é do MAPA, não é nada desses órgãos. É uma legislação que trata sobre a questão do recolhimento de impostos. Ela que pede para você colocar a questão da indústria brasileira.
E não precisa ser nem letra maiúscula, garrafal, caixa alta, sabia? Todo mundo tem costume de colocar caixa alta, né? Mas lá não está escrito isso, né? Então, você pode, quando o produto é produzido no Brasil, você já escreve indústria brasileira, né? Você não vai escrever país de origem, Brasil, indústria brasileira. Mas você pode escrever como a 727 recomenda também. Ela fala ou indústria brasileira ou produto brasileiro. Produto chinês, produto americano, produto suíço. Você pode usar esse termo também, que eu acho que eu nunca vi. Eu só vi produto brasileiro, mas com outra nacionalidade eu não lembro de ter visto, não. Então, quem pede para colocar a indústria brasileira é essa legislação, a Lei 7212 de 2000 e... Acho que é 2010, hein, gente? Não sei de cabeça tudo também, né? Ó, a Paula está perguntando, mas se você for fracionar aqui no Brasil, exemplo, uva passa, é preciso colocar o país de origem? Fiz a pergunta errada. Ah, sim. Ó, a origem você tem que colocar. Da onde que veio? Não importa se fracionou aqui, se invasou aqui, se você distribui aqui, não importa. O que importa é que você tem que mencionar da onde que veio. Porque se acontece qualquer coisa, onde que se vai investigar? Primeiro, lógico, se investiga no ponto de venda, mas com certeza vai se investigar da onde que veio isso. Quem importou isso? Ah, importado por fulano de tal. Mas veio da onde? Ah, veio da China. Vai ter que investigar na China, entendeu? E existe isso, viu, gente? Isso é muito comum, inclusive, né? Tem que colocar a origem, sim, independente de quem é que está invasando, fracionando, embalando, tá bom? O que mais, Cristiane? Tem mais alguma coisa aí? Existem outras legislações que precisamos conhecer? Desculpa, existem outras legislações, o quê? Que precisamos conhecer? Então, pois é, essas que eu mencionei no início são aquelas legislações básicas para a gente começar a fazer rota. Então, regulamentos técnicos, a 727, que traz as informações obrigatórias, e a de rotulagem nutricional frontal, que são essas duas que entraram em vigor agora, que é a RDC 429 e a N 75. Além da portaria 249 do IMET, que trata da questão do peso líquido. A gente tem outras legislações que dizem respeito às tratativas na hora da elaboração do rótulo. Por exemplo, a gente tem na 727 o pedido de se colocar glúten, por exemplo, contém ou não contém glúten. É uma legislação que não foi revogada. É engraçado isso, né? A gente achou que ela ia ser revogada para ser inclusa e não foi. Então, está valendo lá o contém ou não contém glúten, que não tem nem a indicação do local no rótulo onde você deva colocar. Então, você pode colocar, a bem dizer, em qualquer lugar. No final, a gente acaba colocando tudo junto na lista de ingredientes, mas contém ou não contém glúten, né? Então, isso tem legislação própria. Outra questão é a questão dos aditivos, né? Os aditivos a gente precisa avaliar se o aditivo que está sendo utilizado é permitido naquele tipo de produto e qual é a quantidade que está sendo usada e se aquela quantidade está dentro do permitido pela legislação, que geralmente a gente usa a RDC 45, né? Que é uma legislação que trata sobre essa questão aí dos aditivos em alimentos. Mas a gente tem também legislação para os corantes, para os aromatizantes. Então, eu tenho que ter também o cuidado e a preocupação de informar, eu preciso informar ao consumidor quando aromatizado artificialmente, por exemplo, ou quando o aroma é similar, idêntico ao natural. Todas essas peculiaridades relacionadas a corantes e aromatizantes tem legislação própria para isso também, e não tem a ver com as básicas, e a gente precisa conhecer. Além disso, se você estiver fazendo um rótulo, por exemplo, para... Ah, eu esqueci de falar da tartarazina. Tartarazina é um corante amarelo que o pessoal, às vezes, esquece que não é porque ele é amarelo que ele não está presente num corante verde, né? Ou cor de uva. Pode ser que ele esteja lá, né?
Então, tem uma legislação que obriga a gente a mencionar. Contém tartarazina, lá na lista de ingredientes. Além disso, ainda tem as legislações que dizem respeito à questão dos transgênicos, que é uma novela completa, tipo Pantanal, sabe assim? Começo, meio e fim. Só que não tem fim ainda. É uma novela, é uma série. Aquela série que termina sem final, que você quer matar e morrer. É a polêmica do transgênico. Por quê? Porque está lá em julgamento. A última vez que julgaram foi o Edson Fachin, né, lá do Supremo, ordenando que, independente da quantidade de ingrediente originado por meio de transgenia, precisa ser mencionado na lista de ingredientes a espécie do organismo que gerou aquele ingrediente. Ou seja, e tem várias situações, né? Tem um símbolo que você é obrigado a utilizar, o tamanho do símbolo, como é que você coloca no rótulo. Você tem a peculiaridade aí, vamos dizer assim, de quando você tem um produto que é produto único, ingrediente único, eu ainda tenho que escrever embaixo do triângulo uma informação ali, uma frase obrigatória relacionada à origem transgênica, fora a espécie que originou lá na lista de ingredientes. Tem várias, vamos dizer assim, diferenciações, tá vendo? Que só conhecendo a legislação ou fazendo um curso e ganhando um e-book grátis com resumão vai te ajudar a fazer o seu rótulo perfeito e rótulo profissional. A ideia é rótulo profissional. O que é rótulo profissional? É aquele rótulo que você não copiou de ninguém, é aquele rótulo que você pensou, que você avaliou, né, para poder fazer conforme a legislação e que seja o mais transparente possível para o seu consumidor. Lembrando que esse consumidor, amanhã, esse rótulo que você ajudou a fazer, ou que você elaborou, pode ser o produto consumido pelo seu filho, consumido pelo seu neto, né, pelo seu sobrinho, por alguém, né, que de repente precisava daquela informação e você não deu. Alguém que está fazendo cálculo de carboidrato e você deu uma informação errada. Alguém que está com problema de saúde e você deixou passar 8 miligramas de sódio porque deu 608, Márcia. Eu não posso deixar passar? Preciso usar lupa? Precisa, porque o limite é 600. Passou de 600? Tem que usar a lupa. E aí você não informou. E aí junta com o outro que também não informou, e o outro, quando vai ver, ele consumiu, sei lá, mais de 100 miligramas a mais de sódio que não precisava. E teve problema. Talvez ninguém nem vá saber que foi por isso, mas assim, tem que ter consciência, né? Tudo que a gente faz tem que ter consciência profissional. Eu sempre falo isso, né? Eu encho o saco de vocês falando isso, mas é verdade. Então, existe legislação também para suplementos, né, Cristiane? Quando você vai fazer rotulagem de suplementos, né, também tem regra própria, tem legislação própria, tá? E é um pouco diferente, né, do comum, do alimento comum. Então, existem outras tantas legislações que a gente precisa conhecer para elaborar rótulo. Não é só... As básicas são as básicas, mas dependendo do produto, eu preciso conhecer outras tantas. Tem uma pergunta aí, né, Cristiane? Você quer ler para a gente? Que para mim aparece difícil. Você consegue ler aí? É da Florzinha. Tudo sobre rotulagem profissional está na legislação? Tudo que vai na rotulagem profissional está na legislação? Olha, tudo que está na rotulagem está na legislação, né? Para mim, então, por exemplo, vou elaborar um rótulo, então tudo está na legislação. Então, não preciso buscar em outros lugares. Não, é tudo que eu precisar, só buscar nas legislações. Que está. O problema é como está e se vai ficar fácil para você, né, organizar o pensamento. Por isso que realmente um curso, um livro, uma apostila, um e-book, um material que possa trazer toda essa informação que está lá na legislação, de forma, né, bem
muito, vamos dizer assim, pouco didática, né? Por mais que se tenha que colocar inciso, parágrafo único, capítulo 1, 2, 3, 4, não sei o quê. Quando você faz o curso, quando você tem um livro, quando você tem um material didático, você consegue enxergar melhor essas questões que estão no livro, que estão na legislação, realmente. Então, que estão lá as informações, mas se você puder trazer isso para um modo mais mastigado, né, para facilitar a vida, a gente tem muita informação acontecendo que a gente não dá conta, né? Não dá conta de ler tudo e compilar tudo, meu Deus. Ó, mas tem... Mas e essas informações, Ah, mais uma pergunta, e essas informações, né, de uma forma, todas as informações estão na legislação, né? Você encontra na legislação. Porém, como trazer de uma forma mais fácil para montar a elaboração de um rótulo? Como você faz? como eu faço? É que assim, para mim está um pouco mais fácil, porque eu já venho fazendo rótulos há muitos anos, né? Há muitas décadas, né? Vamos dizer assim. E eu tenho acompanhado, eu não perco, né? Não posso perder. Mesmo que eu não esteja fazendo rótulo em algum momento, eu não posso perder a publicação das legislações. Então, eu acabo lendo, grifo tudo que é importante, faço o meu próprio resumo, e daí eu deixo tudo ali ao meu alcance, porque eu já sei que quando eu for elaborar um rótulo, eu vou ter que usar aquela legislação. E eu acabo lendo muitas vezes mesmo, para poder conseguir fazer isso, né? Para a gente conseguir elaborar um rótulo profissional, sem erro, né? E outra coisa, né? Eu tenho as coleguinhas de plantão que a gente... O network é importante, né? A gente troca ideia, troca informação também. E a gente não é dona de toda a verdade, vamos dizer assim, né? A gente também tem dúvida. A gente tem dúvida o dia inteiro. Todo dia a gente tem dúvida quando vai fazer rótulo. E aí a gente confabula, a gente troca figurinha. E quando a dúvida é muito grande, a gente manda a pergunta para a Anvisa, que graças a Deus está respondendo aí. Em até 10 dias ela responde. Embora ela responda às vezes com conflito de informação, mas aí a gente faz que nem aqueles inquéritos de delegacia, faz a mesma pergunta, só que diferente, né, Cristiane? Põe lá a lanterna na cara dele. Escuta, mas e tal coisa? Aí muda a pergunta para ver se ela entra em contradição e aí a gente vai pelo bom senso, né? Ó, mas teve uma outra pergunta aqui, ó. Cadê? A Florzinha perguntou assim, ó, quando usamos uma matéria-prima importada e acrescentamos outro ingrediente, como salmoura, é indústria brasileira? Então, quem manipulou pela última vez? Foi aqui ou foi lá no outro país? Foi aqui. Então, quem manipulou por último é quem produziu por último. Então, você, de repente, sei lá, recebeu uma folha de uva curtida, sei lá, da Índia ou sei lá, do Emirados Árabes, não sei de onde. De algum lugar. E aí chegou aqui, você colocou numa salmoura, dentro de um invasor, você promoveu, inclusive, um sistema de apertização, você cozinhou aquilo, não sei. Você foi a última a produzir, né? Você recebeu uma matéria-prima e você finalizou aqui. Quem finalizou é quem produziu. Então, aí, nesse caso, eu colocaria a indústria brasileira assim. Eu não sou obrigada a mencionar a origem dos meus ingredientes. Eu sou obrigada a mencionar onde foi que eu produzi. Fabricado por, produzido por. Quem colocou a salmoura no ingrediente importado foi a indústria brasileira, não foi? Então, é produto brasileiro agora, né? Por mais que o ingrediente tenha vindo de outro lugar, eu não sou obrigada, eu entendo isso, que eu não sou obrigada a mencionar a origem do meu ingrediente, da minha matéria-prima. O meu produto, quem fez fui eu. Entendeu? É isso. Aí vem outra pergunta. Então eu coloco assim, indústria brasileira, pois foi fracionado no Brasil, e origem argentina? Ah, sim, no caso de fracionado, você só
fracionou, você não adicionou nada. Se você não adicionou nada, não promoveu nenhum processo de tecnologia, né? Você não fez nenhum processamento nele, naquele produto, ele só foi só dividido, fracionado e reembalado, no caso, a origem é argentina, fracionado no Brasil. É isso aí. Mas aí você vai ter que colocar razão social e endereço completo com o município, de onde foi fracionado, né? E o CNPJ, que por essa mesma legislação, a 7212, que pede que se coloque a indústria brasileira, quando for o caso, pede que você coloque o CNPJ por conta de facilitar o recolhimento dos impostos sobre produtos industrializados, o IPI. Então, você vai colocar lá, razão social, endereço completo com o município do fracionador, mas o país de origem é Argentina, com certeza, tá? O que mais? Que mais? Ó, tem legislação do mapa da classificação de vegetais também? Sim, inclusive classificação de cereais, né, de leguminosas. O rótulo em si, as informações obrigatórias sobre procedência, tabela nutricional, validade, lote de fabricação, instruções de uso, instruções de conservação, tudo isso está na 727. Isso serve para todos os alimentos, independente da origem, independente de que tipo que é. Mas as peculiaridades a gente vai encontrar justamente no regulamento técnico. Então, existe regulamento técnico para cereais, para feijões, né, grãos, leguminosas, e sucos também, bebidas, tudo isso está lá no mapa, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ok? Muito bem. O que mais? Ó, a Gabriele está dizendo que o curso vale muito a pena, gente. Aí, valeu, Gabi. É a Gabriele de Petrópolis, Rio de Janeiro? Que prazer você aqui assistindo nossa live, muito bom. Florzinha falando, muito lindo o trabalho de vocês. Ai, que bom que você está gostando. Ai, a gente fica muito feliz, porque é feito de coração, né, Cristiane? Verdade. Ó, a Ivete está perguntando aqui, ó, quando inicia o curso de rotulagem da Nutrimix? Calma aí, gente. A gente, nossa, olha, a gente não tem resposta para isso ainda, sabia? Porque a gente tá se organizando, né? Porque é muita responsabilidade fazer um curso assim, né? O que mais? Ó, aí a Paula falou assim, ah, não, já passei isso. Ele vai voltando, né? Peraí. Ah, a Lisiane tá batendo palminha pra gente. Eu acho que a gente responde. Ah, tá aqui, ó. A Deca tá perguntando assim: quando temos o ingrediente importado e o seu rótulo é antigo, como fazer a rotulagem com a nova legislação? Então, olha, essa nova legislação, ela entrou em vigor agora, mas ela já foi publicada 2 anos atrás. Então, a gente precisa. Quando é lançada uma legislação, que ela sabe que ela vai entrar em vigor, a gente já tem que ir adaptando o nosso rótulo. Não tem muito o que fazer, sabe? A gente precisa se adequar. O que talvez possa ser feito é pedir uma autorização para colocar um adesivo, alguma coisa. Mas o que você acha sobre isso, Cristiane? Você acha que a Anvisa libera um adesivo, uma etiqueta adesiva para corrigir alguma coisa? Se o produto foi importado, sim. Se o produto foi importado, dá para fazer? Dá para fazer, dá para colocar etiqueta. Aí a Anvisa libera, né? Aí libera. Ai, que bom, tá vendo? Respondeu aí a Cristiane, respondeu o Deca. Ok? Muito bem. Ó, a Paula está agradecendo a resposta. É a Gabriele de Petrópolis. Oi, querida. E aí, deu certo lá os seus rótulos? Depois conta pra gente. Deu tudo certinho. Ó, a Lisiane falou, gostaria do curso, seria maravilhoso. Então é que a gente precisa fazer bem direitinho, né? Olha, tá falando aqui, ó. A Márcia é ótima, fiquem de olho nas inscrições pro curso. Ai, Gabi, obrigada, querida. Muito legal. É isso. Ó, falta 4 minutinhos para a nossa live acabar, porque o Instagram derruba, né? Pelo menos no nosso caso, tá derrubando porque ainda não tem muito. Tá no início, né? Vocês têm que convidar o pessoal para a nossa live aí quando tiver, tá bom?
Paula, depois você dá um toque, por favor, lá no direct, para a gente verificar o que aconteceu com o seu e-book, tá bom? Tem muita gente que. O pessoal está falando que recebeu. Aliás, a Raquel acabou de dizer aqui que recebeu. Mas pode ser que tenha ido para spam ou que tenha escrito alguma letrinha errada, aí não vai, né? Então, entre em contato, por favor, Paula, no direct, tá? Eu te agradeço. Tem mais alguma coisa aí, Cristiane? Que você tem aí? Não, de perguntas, não. Foram essas. Ah, então tá bom. Bom, alguém quer falar, Dúvidas? perguntar alguma coisa mais sobre a questão das legislações, de rótulos, se a gente puder ajudar? Para ficar fácil, né, Márcia, também é bom fazer um checklist com as legislações, né, e acompanhando. A gente faz isso aqui, as principais. Isso ajuda bastante na hora da elaboração do rótulo, É, eu nem tinha né, ter o lembrado, checklist. verdade. A gente está preparando uma coisa assim, né? Um documento assim, com essa questão de colocar todas as legislações conforme o assunto numa planilha para ficar fácil de buscar quando precisa, né, Cristiane? Isso vai facilitar bastante. Só que tudo isso é trabalhoso, né? Para a gente trazer algo diferenciado, né? Que realmente contribua para o exercício profissional na rotulagem profissional, a gente precisa de fazer com calma, bem estudado, isso tudo leva tempo, né? Então, realmente a gente quer trazer uma proposta interessante para todo mundo, né, Cristiane? Ó, a Lisiane está falando que faz checklist também. Realmente, com checklist fica bem mais fácil, né? Inclusive para você verificar se o que você já fez do rótulo, você não esqueceu nada. Outro dia eu tinha feito um rótulo e esqueci de verificar a questão do transgênico. E era um produto frito. Oh, meu Deus do céu, como que faz? Eu esqueci o produto frito, provavelmente, mesmo usando uma gordura vegetal hidrogenada, a base é uma. Pode ter ali um óleo de soja, né? Pode transgênico, pode ter um óleo de milho transgênico. E daí, quando a gente vai colocar no nosso rótulo, precisa mencionar, não tem como, né? Lá nos Estados Unidos, você vê como é que é diferente, né? A regra diz o seguinte, que se você tiver um produto, uma matéria-prima que sabidamente tem laudos que mostrem que aquele óleo, por exemplo, foi refinado e que ele não tem nenhum risco, risco não, desculpa, não tem nenhuma presença de proteína, você não precisa mencionar que ele é transgênico. Não precisa. Por quê? Porque não teve contato nenhum, já foi refinado devido ao processo de beneficiamento na indústria, ele não trouxe nenhuma partícula de proteína ali transgênica, então ele é só lipídio, sendo puramente lipídio, você não precisa mencionar nada. Mas isso nos Estados Unidos. Aqui não é assim ainda. Eu rezo para o dia que a gente conseguir isso. Mas eu rezo, mas eu também quero colaborar, que a gente não tem tempo. Mas sempre que eu tive tempo na vida, eu procurei colaborar na elaboração de legislações, sabe, Cris? Como voluntária mesmo, porque isso é importante para a gente, né? Para a gente participar, colaborar, né? Ó, alguém falou alguma coisa aqui. Para ter uma visualização quando você faz checklist, acho que é isso que ela quis dizer, né? Muito bem. Olha, a colega está dizendo aqui que entrou atrasada e não viu o link. Oh, meu Deus. É a Raquel? Eu mandei para você. Na verdade, ô, Márcia, não foi divulgado nessa live. Não, a Nós gente não divulgou na divulgamos nossa tudo, página. Divulgamos sim só na na página. página. Divulgamos na Divulgava pouco, página, na verdade, hoje, né? Mas quem está seguindo a gente está Sim, sabendo, né? Tem que verdade. distribuir aí para o pessoal, chamar o pessoal para seguir a nossa página. rp.nutrimix. É isso Ó, aí. já Quarta-feira tem passou um mais, né, Márcia? minutinho, Cris. Oi? Quarta-feira tem mais, tem Ah, outra, né? quarta-feira Quarta-feira. tem mais. Vamos falar Qual é aí o tema? sobre. Oi? E o tema? Nós já sabemos O tema a qual é gente o vai tema? falar sobre as mudanças, as grandes mudanças aí que aconteceram com as novas legislações. Ó, a Lisiane está falando que foi divulgada assim. Ai, que bom. Muito bem, acho que a gente pode encerrar antes que quebre tudo aqui, né? Ó, É 29 verdade. segundos, 28, 27.
Tchau, gente. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigada, obrigada aí. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, chama a gente no direct. A gente tem o maior prazer de responder, se a gente puder ajudar, tá bom? Fiquem bem. Boa noite para todos. Boa noite. É melhor esperar terminar, né?